mensagem dessa noite, ela está embasada no texto de Lucas, capítulo 15. E se você tem a sua Bíblia aí, a gente pode ler juntos, ou senão você acompanha a leitura aqui pela tela, tá bom? Lucas, capítulo 15, nós vamos primeiro fazer a leitura. Diz assim, versos 1 e 2. Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. Verso 11. Continuou: Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos aguardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, nas frutinhas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. Então, levantando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças, chamou um dos criados e perguntou-lhe o que era aquilo. E ele informou: Veio teu irmão, e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai: Há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer, para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: Meu filho, tu sempre estás comigo. Tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Vamos orar. Querido Deus, lemos a tua palavra santa e poderosa. E nesse tempo de meditação, Senhor, eu quero te pedir em nome de Jesus, que a começar de mim, o Senhor fale conosco. O Senhor fale ao nosso coração, ao nosso espírito. Que o Senhor trabalhe a nossa vida naquilo que é mais importante para nós hoje, agora. Aquilo, Senhor amado, que de alguma maneira não vai bem dentro de nós. Que o Senhor trabalhe isso pelo teu Santo Espírito. Porque eu sei, ó Deus, que eu poderia ficar aqui falando e falando e falando, mas se o teu Espírito Santo não agir, serão apenas palavras. Eu quero pedir a Deus a intervenção do teu Espírito Santo neste lugar, nesta noite. Em nome de Jesus. Amém. Amém. O perigo de lermos textos
que já lemos muitas vezes, ou que já ouvimos ministrações muitas vezes, é pensarmos que só tem uma interpretação, ou aquela interpretação que a gente conhece, ou simplesmente a gente dizer, bom, esse texto eu já conheço. E a gente fecha o filtro, como a gente fala. E eu gostaria de convidar você para não fechar o filtro, pelo contrário, abrir o filtro. Se você se lembra, os primeiros 3 versos, lembram disso não? Quem está com a Bíblia aberta? Ninguém está com a Bíblia aberta? Você lembra dos primeiros 3 versos do capítulo 15? O que é que diz ali? O que é que diz? Publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvir Jesus. E aí apareceram fariseus e escribas, dizendo o quê? Dizendo para Jesus, o senhor fica aí recebendo os pecadores, etc. Quer dizer, tipo, isso é um absurdo, ok? Do verso 4 ao verso de número 10, Jesus conta 2 parábolas. A primeira parábola é a parábola da ovelha perdida, lembra? Havia um homem que tinha 100 ovelhas, perdeu uma, e ele deixa as 99 e vai em busca de uma. E quando ele encontra aquela ovelha, ele traz aquela ovelha nos ombros e se alegra com a sua comunidade. A segunda parábola é a parábola da dracma perdida, do dinheiro que ele de uma mulher tinha uma moeda, perdeu aquele dinheiro, e ela então varre a casa inteira tentando achar, e a hora que ela acha, ela fica tão feliz que ela chama as amigas e faz uma festa dizendo, achei, encontrei a dracma perdida. Aí entra no verso 11 dizendo, e continuou, quer dizer, Jesus não mudou de assunto, tá bom? Importante você ler o que a Bíblia diz. E continuando, ele conta uma outra parábola. E nessa parábola, eu não vou repetir toda a parábola, mas você se lembra que tem 2 filhos. Um filho mais novo e um filho mais velho. O filho mais novo pede a parte da herança, vai embora. O filho mais novo fica numa situação muito difícil. Depois ele se arrepende, volta. E quando ele volta, o pai o recebe. E o irmão mais velho fica com raiva. Não quer aquela festa, acha que é um absurdo, uma injustiça muito grande. E ali termina aquela parábola. Tudo bem? Deu para entender? Ok. A grande questão aqui é que Jesus ele se depara com 2 grupos humanos que são representativos. O primeiro grupo são os publicanos e pecadores, e o segundo grupo são os fariseus e os escribas. Quando a gente fala em publicanos, nós estamos falando naquelas pessoas que eram os cobradores de impostos, de taxas. Eles eram odiados não só pelos judeus, qualquer país, até agora, certo? Odeia. No caso em particular dos publicanos era muito pior, porque eles eram até violentos na cobrança das taxas e dos impostos. E a palavra pecadores aqui não é no sentido generalizado, como nós entendemos que o mundo, né? Nós todos somos pecadores, né? No sentido de falhos. Não. Pecadores aqui é no sentido de que essas pessoas, de alguma maneira, agem de forma viciosa, maligna, maldosa, e muitas vezes os publicanos e pecadores são termos intercambiáveis. Ok? O segundo grupo, nós temos fariseus e escribas. Nós passamos agora desse grupo de pessoas, né, de cobradores de impostos, violentos, muitas vezes injustos, cheios de vícios, maldosos, para um outro grupo, é um grupo de religiosos. Os fariseus eram um grupo muito interessante, segundo Flávio José, um historiador, eram mais de 6.000 na época ali de Jesus. Eles eram inimigos de Jesus, mas Jesus também os repreendia muitas vezes. Eram aqueles que falavam extremamente positivamente a favor dos ritos, das tradições religiosas. Eram extremamente ortodoxos, extremamente fechados. E para eles era extremamente importante mostrar o quanto eles eram bondosos. Tá? Você não conhece ninguém assim hoje. Tá? Não existem mais. Escribas, quem eram? Escribas eram aqueles professores da lei. Eram aquelas pessoas, faziam parte do Sinédrio, eram aquelas pessoas que interpretavam os fatos
à luz das Escrituras. Então eles eram muito importantes na nação, porque eles faziam essa interpretação mostrando, olha, isso aqui que nós estamos fazendo é contra as Escrituras, e assim por diante. Então, por um lado eu tenho publicanos e pecadores, por outro lado eu tenho fariseus e escribas. Em outras palavras, a parábola dos dois filhos, né, eu não gosto de chamar de parábola do filho pródigo, já vou explicar um pouquinho sobre isso, mas a parábola dos dois filhos nada mais é do que uma representação desses dois grupos. O filho mais novo representa os publicanos e pecadores, e o filho mais velho representa os escribas e os fariseus. Eu não gosto de chamar de parábola do filho pródigo, primeiro porque muita gente não sabe o que quer dizer a palavra pródigo. Muita gente pensa que pródigo é o que volta. Eu me lembro que na minha cidade, no interior do estado de São Paulo, uma vez eu estava lendo o jornal e eu abri assim, e cidade pequena, você lê aquela parte onde está escrito as sociais, né? Porque a gente conhecia as pessoas. Ah, doutor fulano de tal, o ciclano não sei quem, o outro viajou, o outro não sei o quê, e estava dizendo assim, o filho pródigo volta para a sua terra. Que era um menino que tinha ido estudar fora e depois voltou para casa. Então eles acham que o pródigo é o que volta. Pródigo é quem gasta. Pródigo é quem desperdiça. Tá? Mas a parábola não é do filho pródigo. A parábola é de dois filhos. Tem dois homens aqui, e muito importantes os dois. Vamos ver as características do mais novo? Vamos juntos? Primeira característica do mais novo é independência. Independência em que sentido? Eu não preciso de ninguém. A característica de uma pessoa independente é aquela pessoa que ela não respeita as convenções sociais. Por exemplo, herança é uma coisa muito séria. Vocês concordam ou não? Quando é que alguém dá herança para alguém? Quando morre. Não quando está vivo. Tem gente que gosta até de fazer isso daí enquanto vivo. Mas aí é uma decisão de quem? Do doador. Não é? Não é o filho que chega para o pai, ô pai, vamos acertar os negócios aí, o que é que nós temos aí? Vamos lá, ações, né? Apartamento, fazenda, carro, casa. Não é o filho que faz isso. Se o pai quiser fazer isso daí, ou a mãe, é uma prerrogativa dos pais. Mas não é do filho. O fato desse moço chegar na presença do pai e dizer, pai, dá-me a parte dos bens que me cabe, mostra que ele não respeitava as tradições e as convenções sociais. E essa é a característica de quem? Dos publicanos e pecadores. Eles não respeitam nada, não respeitam ninguém, o dinheiro é mais importante, os prazeres são mais importantes, os benefícios pessoais são mais importantes do que qualquer coisa. Segunda característica, rebeldia. Não só ele pede a herança, como ele some de casa, ele vai embora. Diz a Bíblia, passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante. Foi embora. Não estou preocupado com ninguém. A atitude de rebeldia, ela pode ser ativa ou passiva. Existem pessoas que são rebeldes passivamente. E outras pessoas são rebeldes ativamente. Do ponto de vista teológico, em relação a Deus, a gente sempre fala em rebeldia ativa e passiva. A rebeldia ativa é essa aqui. A pessoa toma uma posição e vai fazer alguma coisa. A rebeldia passiva é aquela em que a pessoa fica indiferente à autoridade estabelecida. Mas é rebeldia do mesmo jeito. Tá? Deu para entender? Ok. Esse moço demonstrava rebeldia, assim como os publicanos e pecadores. Assim como toda pessoa que se volta as costas para Deus e sai para fazer o que quer fazer. Que vai atrás dos seus benefícios pessoais, que nos leva ao terceiro ponto. As características desse jovem, do filho mais novo, ele era um moço libertino. Era um moço depravado. A Bíblia diz que ele pega aquele dinheiro e dissipa. O que é dissipar? Gastou tudo. Ele é pródigo. Certo? Prodigamente ele pega o dinheiro e joga tudo fora. Atrás do quê? Atrás de prazeres. Não tem mais isso hoje, né? Dá para entender, gente, que Jesus está falando de um grupo humano. Ele não está falando de uma pessoa e nem de uma parábola. Ele está falando de um grupo humano. Ele diz, há pessoas que são assim, que vivem nessa libertinagem, que vivem depravadamente.
que não se preocupam com as questões morais. Isso é muito sério. As questões morais, elas existem na sociedade para a nossa proteção. É proteção. A moral e a ética são necessárias para a vida de uma sociedade. Quando você não tem nem moral e nem ética, você está perdido. Você então vale tudo. O que acontece com muitas regiões, não vamos falar de nações, mas vamos falar de regiões no mundo, é exatamente isso. Essa libertinagem, essa depravação, ela acontece de uma forma escancarada. E quando eu falo em depravação, eu não estou falando só de sexo, eu estou falando de tudo. Eu estou falando da pessoa que rouba o pai e a mãe. Eu estou falando do filho que querendo o seguro de vida do pai, mata o pai. Eu estou falando do marido que trai a esposa e com a maior cara de pau diz que ela é a mulher da vida dele. E o contrário também é verdadeiro. A gente pensa só homem que trai mulher. Tem muita mulher que trai homem, que trai o marido. E diz, ai meu marido, como meu marido é maravilhoso. E vai dormir com o outro. Isso é depravação. Ou seja, a moral é inexistente. Não importa mais absolutamente nada. O que acontece com esse jovem? O que acontece com esse jovem é uma coisa chamada metanoia. É uma palavra grega e que é mostrada exatamente nesse texto aqui. Diz a Bíblia que caindo em si. Quando é que isso acontece? Vamos lembrar de novo a parábola. Jesus está dizendo que aquele moço gasta tudo, joga tudo fora, etc. E quando ele não tem mais nada, vem uma fome na região onde ele está, e ele, para comer, ele vai trabalhar. E ele não consegue arrumar emprego. A única coisa que ele consegue é fazer o quê? Cuidar de porcos. O que para o ambiente, para o ouvinte de Jesus, o ouvinte de Jesus é quem? Judeu. Mais especificamente, quem eram os ouvintes de Jesus naquelas parábolas? Fariseus e escribas. Para um fariseu e escriba ouvir que um judeu foi cuidar de porcos, era a pior de toda a degradação humana. Diz a parábola que aquele moço chega numa necessidade tão intensa que ele quer comer o que dão para os porcos. Era uma frutinha. Ele vai querer comer aquilo, não deixam. Esse é o fundo do poço, como a gente fala, né? A pessoa chegou no fundo do poço, não tem mais para onde correr. Quando isso acontece, diz esse texto, então caindo em si. Aqui começa a metanoia. Por quê? A palavra metanoia é formada por duas palavras gregas, meta e nous. Nous é mente. É a mudança de uma mente, é uma mudança de pensamento, é uma mudança da forma como ele está vendo a vida. Caindo em si, ele disse, leia comigo em voz alta, por favor. Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e lhe direi, Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. Perceba uma coisa interessante aqui. Esse moço cai em si. Ele passa a pensar. Ele vai fazer uma avaliação da vida. Gente, como é importante fazer a avaliação da vida. Só cresce quem avalia a vida. Só cresce quem faz uma retrospectiva. Quem pensa no que está acontecendo, no que aconteceu. O que aconteceu lá atrás, o que aconteceu agora, por que aconteceu. Como é que eu faço para não acontecer de novo? Essa retrospectiva tem a ver com esse cair em si. E aí quando ele cai em si, o que ele vê? Ele vê a realidade. Qual que é a realidade dele? Se vocês responderem, fica mais fácil. O sono não abate, o frio não chega, a neve vai embora, o sol vai brilhar daqui a pouco lá fora e vai ter gente esquiando aí nas ondas e surfando aí na frente da igreja, tá certo? Então,
Vamos lá? Vocês responderem fica mais fácil. Vamos lá. Qual é a realidade dele? Ele está passando mais dificuldade do que os trabalhadores. O que isso significa? Significa muito. Onde é que está a cabeça dele? O que ele está pensando? Ô pastor, sei lá o que ele está pensando. Mas pensa o que você estaria pensando. Eu sou filho. E o empregado do meu pai, que não é filho, está comendo, está dormindo, está bem, e eu aqui no meio dessa porcaria. No meio dos porcos e da porcaria, certo? Eu estou aqui no meio dessa sujeira, querendo comer alguma coisa. Então veja, primeira coisa, você faz uma avaliação. Segunda coisa, você vê a realidade. Qual é a realidade? O que está acontecendo? Terceira coisa, o que ele diz? Vou tomar uma decisão. Vou me levantar, vou voltar, vou chegar para o meu pai e vou dizer: pai, pequei contra o céu. O que quer dizer isso? Todo pecado, guarda isso aqui, ó, se você guardar isso, nunca mais você vai amar o pecado. Todo pecado é vertical e horizontal, todo. Ele é contra Deus, vertical. Ele é contra as pessoas, horizontal. Todo pecado machuca a Deus, o coração de Deus, e machuca o coração seu e o de alguém. Todo pecado. Você pensa que não. Não, só eu que estou enfrentando. Não. Alguém está sofrendo por causa do seu erro. Então ele diz: pai, pequei contra o céu e diante de ti. Eu pequei contra Deus e pequei contra o Senhor. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Quer dizer, ele chegou numa posição que ele disse: eu vou chegar para o meu pai, sabe o que eu vou falar para o meu pai? Pai, eu quero ser teu empregado. Eu te ofendi, eu quebrei a nossa amizade, eu destruí os nossos relacionamentos, só que eu cheguei num ponto em que eu entendi que só tem segurança do teu lado. Interessante, né? Vamos parar aqui um minutinho e vamos pensar sobre quem Jesus está falando. Sobre quem Jesus está falando? Quem é esse grupo representado pelo filho mais novo? Pecadores e publicanos. O que diz o versículo 1? O que diz o versículo 1 do capítulo 15 de Lucas? Versículo 1, o que diz? Vera. Todos os publicanos e pecadores se aproximavam de Jesus para o... O problema dos fariseus e dos escribas era exatamente essa aproximação. O que Jesus está dizendo é, o que está acontecendo com esses pecadores e publicanos é o que aconteceu com o filho mais novo. Eles estão chegando a quem pode lhes ajudar. Tudo bem até aqui, queridos? Estão vibrando? Hã? Eu vibro, viu, gente, com essas coisas, porque talvez tudo que eu esteja falando, vocês vão dizer assim: eu já conheço isso faz tempo, pastor. Eu não. Então, eu estou feliz, porque eu não, né? Estou descobrindo um monte de coisa linda aqui. Glória a Deus. Metanoia é o que, então? É uma mudança do entendimento. Passa a ter uma visão mais sábia do passado, um pesar pelo mal praticado e uma mudança de vida para melhor. Então, isso é metanoia. Ok? Uma visão mais sábia do passado. Um pesar pelo mal praticado. O apóstolo Paulo diz, lá em Coríntios, que a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento. Que há uma tristeza, segundo Deus, por quê? Porque quando você peca, você fica triste. Se você peca deliberadamente e não fica triste, é alguma coisa errada com você. Não com Deus. Por que com você? Comigo? Por quê? Porque quem é falho? Sou eu. Deus não, né? Deus me ama. Mas se eu não fico triste, é porque eu não estou recebendo o entendimento correto de que eu ofendi a Deus. Eu ofendi a Deus. Ok. Quando aquele moço, então, ele cai em si e ele pensa naquilo,
Há uma diferença entre você pensar e decidir. Certo? Ele disse assim: eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou me levantar, vou voltar para a casa do meu pai, vou dizer para o meu pai isso, certo? Mas ele podia ficar lá no meio dos porcos, pensando aquilo. Muita gente faz isso. A pessoa ainda não fez a metanoia, mas ela tem a metanoia na mente. Ela sabe o que ela deve fazer, mas não toma a decisão. Aí entra uma outra palavra grega, que é a palavra epístrofe, ou epistrofê. Epístrofe, em português, é outra coisa. É uma figura de linguagem, que é a repetição de palavras ou de frases. Mas essa palavra aqui, ela não quer dizer essa repetição de nada, não. Essa palavra tem a ver com retornar. Presta atenção. Por isso que a palavra em português utilizada para traduzir essa palavra aqui, no grego, é a palavra conversão. Retorno. Conversão é mudar de direção. E aí diz o texto que ele tomou a decisão e ele foi. E levantando-se, foi para seu pai. Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Percebeu o que aconteceu aqui? Entre ele fazer toda uma avaliação da sua vida e a decisão, esse moço teve a coragem de voltar. E eu estou usando a palavra coragem de propósito. Porque a maioria das pessoas que tomam uma decisão errada na vida não tem coragem de voltar. E dizer: eu errei, eu quero mudar, me perdoe. A pessoa acha que depois daquilo não tem mais jeito. E o que essa palavra grega mostra para mim é exatamente que há a possibilidade de uma conversão. E ele converte-se fazendo exatamente o retorno. Ele sai de casa e agora? Volta para casa. Então essa palavra, ela denota não apenas uma mudança da mente. Lembra lá da metanoia, né? Nous é mente. Mas acentua o fato de que uma nova relação é estabelecida, que a vida ativa é levada a mover-se numa outra direção. Glória a Deus. Você diz assim: sabe, pastor, um dia eu orei a Deus e disse: Deus, eu te recebo na minha vida. O pastor lá falou sobre conversão, eu te recebo no meu coração. Mas aí o tempo foi passando, aí depois também eu comecei a frequentar a igreja, aí não gostei de umas pessoas que tinha lá na igreja, aí também não gostei também do ambiente, aí eu mudei de igreja. Aí eu fui na outra igreja, não entendia muita coisa, e não sei o quê, e hoje eu estou meio longe, e eu não sei nem o que eu quero, não sei nem se eu acredito em Deus mais, não sei mais isso aqui. Vocês já viram isso, né? E aí vem a pergunta: e a salvação? A pessoa perde, não perde? Deixa eu dizer uma coisa para vocês, de todo o meu coração. Número 1, nunca, jamais, nem eu nem você, diga: esta pessoa vai para o céu, essa pessoa vai para o inferno. Nunca. Não é da sua alçada, não é da minha alçada. Não é da nossa decisão, não é da minha autoridade. Nunca, jamais diga isso. Ouviram? Segundo, ir à igreja, fazer oração, cantar, levantar a mão, ir a acampamento, ser batizado não quer dizer que a pessoa está salva. Salvação passa por duas palavras: metanoia e epístrofe. Que é uma mudança de mente, uma avaliação do passado, uma tristeza imensa pelo que aconteceu no passado e um desejo de mudança e a decisão da mudança.
Então, se não há, porque pode ter desejo de mudança, mas não tem a decisão da mudança. Você nunca mudou de vida. Ela nunca compreendeu que ela está chegando a Cristo, não porque ela está fazendo um favor para Cristo. Não porque ela está fazendo um favor para o amigo, para a mãe, para o pai, que queria tanto que aquela pessoa frequentasse a igreja. Mas ela reconheceu que sem Cristo ela está perdida. E que os seus pecados são ofensivos ao coração de Deus. E que essa pessoa precisa de uma mudança de vida. E ela diz, eu já sei o que eu vou fazer, eu vou mudar. Mas ela não fica nesse desejo. O que ela faz? Pega as perninhas dela e vai até o pai. E chega lá perto do pai e diz, pai, pequei contra o céu perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Isso é o retorno, a conversão. Que é acompanhada de uma submissão humilde. Por quê? Porque diz o texto que quando o pai o viu, foi até ele, o beijou, o abraçou, mas ele disse, pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno. Você sabe o que quer dizer isso aqui, gente? Isso é muito importante na teologia cristã. A justificação não está na minha mão. Ou seja, não serei eu a dizer para o Senhor o que o Senhor vai fazer. Eu me submeto à tua vontade, Senhor. Não pelos meus direitos, porque não os tenho, mas pela tua misericórdia e bondade e pela tua graça infinita. Quando uma pessoa se aproxima de Deus em total humildade e humilhação, a pessoa está dizendo, Senhor, está na tua mão a decisão de fazer o que quiser comigo. Não é mais autojustificação. O que é autojustificação? Autojustificação é quando a pessoa quer justificar-se, ou seja, ela quer se tornar justa, ou quer ser vista como uma pessoa justa, a partir daquilo que ela fez. Deus tem que me abençoar, gente. Quanto que eu trabalho por Ele? Deus tem que cuidar da minha vida. Quanto que eu orei? Deus tem que fazer isso daqui na vida do meu filho. Afinal de contas, veja quantos anos eu dou dízimo. Isso chama-se autojustificação. Eu estou achando que Deus vai ficar quebrantado pelos meus atos de justiça. E a Bíblia diz que os nossos atos de justiça são como trapos de imundície aos olhos de Deus. Nada do que eu fizer, terá o poder de agradar a Deus. Ah, pastor, mas a Bíblia não fala que a gente tem que agradar a Deus? Depois de um relacionamento com Ele. Antes não existe possibilidade. Nada. Porque todos os meus atos serão chamados de atos, ou melhor, trapos de imundícia. Percebeu? Nós temos aqui os publicanos, os pecadores. Jesus está falando diretamente para os fariseus e escribas a respeito de quem? Do filho mais novo. Certo? Tudo bem até aqui? Felizes? Ok. Agora nós temos um outro cara. Porque até agora, até esse momento da mensagem, você está pulando de alegria dentro de você. E dizendo, graças a Deus que eu não tenho nada a ver com o filho mais novo. Aleluia! É ou não é? Não estrago a minha vida, não me prostituo, não saio por aí bagunçando, não sou pródigo, não estou destruindo a minha vida. Aleluia! Glória a Deus que eu sou crente. Aleluia! Certo? Aí Jesus então muda para o filho mais velho. As características do filho mais velho agora são relativas aos fariseus e escribas, aos religiosos, àqueles que chamavam os outros de pecadores. Perceba? Porque eles não se viam pecadores, os pecadores. Essa, como dizia Kiko, dos Chaves,
essa gentalha. Tirei agora lá de trás, né? Mas é interessante, porque a maneira que as pessoas muitas vezes tratam as outras pessoas, porque se acham melhores. Então vamos ver as características desse jovem. Primeira coisa que acontece é que quando ele ouve que tem uma festa em casa, ele faz a seguinte pergunta: gente, o que está acontecendo esse negócio aqui? O que esse povo aí cantando, banana, isso aqui é churrascão queimando? E eu já percebi que é o bezerro cevado, aquele que está sendo guardado, sabe? Aquele. Esse daqui não é para comércio? Esse daqui é para a gente jantar? Então, o que está acontecendo? É o seguinte, irmão, voltou, cara. Quem? Seu irmão voltou. Aquela coisa. E o meu pai fez uma festa por causa daquela coisa que foi embora. O que diz a Bíblia? Leia comigo em voz alta. Só um minutinho, então vamos deixar a resposta dele. Ele se indignou. Vocês estão falando indignou com uma forma tão bonita, tão agradável. Como é que é? Ele se indignou. O que é ele se indignou? Ele ficou irado. É assim que ficam os religiosos, irados. Porque eles dizem, eu mereço, não ele. Nasci na igreja. Meu pai era pastor, meu avô era pastor, meu bisavô era pastor. Tem gente que pensa que é pedigree a vida cristã, é por pedigree. O cara tem um certificado, né? Isso daqui é filho de pastor alemão, isso aqui é filho de pastor árabe, isso aqui é filho de pastor brasileiro, filho de pastor canadense, né? Então, pensa que é pedigree. Oh, eu sou crente, imagina. Esse pessoal agora, teve um cara aí que acabou de se converter aí, o cara vem e já quer trabalhar na igreja. Pensa que é assim. Sentiu como é que é o negócio aqui? Esse moço está irado. Ele está indignado. Agora, você tem que lembrar que Jesus não diz assim, um homem tinha 2 trabalhadores. Não, ele começa assim, um homem tinha 2 filhos. Significa que o mais velho era irmão do mais novo. Uma lógica difícil de chegar. Eu cheguei a essa conclusão. Que o filho mais novo era irmão do mais velho. E o mais velho era irmão do mais novo. E no fundo, gente, eu não estou nem brincando. Eu estou falando assim por uma razão. Porque a tendência é que quando as pessoas se sentem melhores do que as outras, elas desprezam de uma tal maneira as outras, que todo vínculo possível ou existente é simplesmente rejeitado. Ele estava indignado. Segunda coisa, ele responde para o pai: há tantos anos que te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua. Eu chamo isso de obediência sem amor. Gente, obediência sem amor é escravidão. Você nunca ouviu falar de gente que fala assim, sabe, eu vivi uma vida cristã assim, 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 andei tudo certinho, fiz tudo certinho, teve uma hora que eu vi, olha, ninguém ligava, ninguém não sei o quê, aí um dia que eu passei mais dificuldade, eu cheguei para Deus, pedi uma coisa, Ele não me deu, quer saber de uma coisa? Chutei o pau da barraca, vou embora. Nunca viu isso? Já vi tanta gente falar essa bobagem. Por quê? Porque a pessoa serviu ao Pai sem amor. Cuidado para não servir a Deus sem amor. Eu vou fazer porque eu tenho que fazer. Eu vou fazer porque esperam que eu faça. Eu vou fazer porque, afinal de contas, se eu não fizer, ninguém faz. Esse é o pior. Terceiro, esse homem era ressentido com o pai. Ele diz, nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Era um homem sentido. Ressentimento, amargura.
Olha aqui para mim. Amargura, diz a Bíblia, ela contamina. Raiz de amargura contamina. Há muita gente que tem ressentimento com Deus. Porque na hora que achava que mais precisava, as suas orações não foram ouvidas. Pense nisso. O que isso significa? A Bíblia diz no livro de Jó que quando Deus estava super feliz com Jó, veio o diabo, entrou naquela conversa e disse o seguinte: tira tudo que ele tem, para você ver que ele não é nada disso. Tira tudo que ele tem, puxa o tapete dele, você vai ver que ele vai blasfemar. E Jó não blasfemou. Aí o diabo chegou lá e disse: ó, toca na família dele. Agora sim. Percebi mesmo que ele não tinha amor pelas coisas dele. E aí eu botei fogo em tudo, queimei tudo, matei os animais, destruí tudo que ele tinha. Esse homem está pobre, mas ele ainda tem família. Toca na família. E Jó não blasfemou. Por quê? Porque Jó tinha uma consciência. Ele não servia a Deus por medo ou por interesse qualquer. Ele servia a Deus porque ele amava a Deus. Ele disse: nu saí do ventre da minha mãe, nu voltarei para lá. O Senhor o deu, o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. Há muitos filhos mais velhos dentro das igrejas. Há muitos filhos mais velhos dentro das igrejas. São cheios de amargura e arrogantes. Veja como ele se refere ao irmão mais novo. Ele diz para o pai: vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. O Senhor não me deu um cabrito, mas o novilho cevado o Senhor deu para este teu filho. Arrogância, certo? Soberba, eu sou melhor do que ele. Nunca me desviei, não gastei o meu dinheiro com meretrizes, não joguei fora a minha vida, fiquei aqui do teu lado. Aqui, ó, o senhor estava aí, eu estava aqui. Eu mereço, ele não. Esse teu filho poderia ter morrido, seria melhor. Mas agora ele volta, e a hora que ele volta, o senhor faz festa. Eu não te entendo, eu estou com raiva do senhor. Arrogância é algo terrível. E eu vou dizer por quê. Porque o primeiro fruto do pecado é exatamente o egoísmo, a arrogância. A gente fica arrogante. É o primeiro fruto do pecado. A pessoa se sente, né, como a gente fala, né, orgulhosa, egocêntrica, voltada para si, só pensa em si, só pensa nas suas próprias, nas suas próprias coisas, na sua própria vida. Arrogância. E é terrível exatamente porque se a arrogância continua, é porque você nunca foi para a cruz. Porque a única solução para a arrogância é a cruz. Vamos ver as características do pai para com seus filhos. Eu quero saber como que esse pai tratou os dois. Os publicanos e pecadores e os fariseus e os escribas. Para o filho mais novo, diz a Bíblia que o pai disse: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés,
trazei também e matai novilho cevado, comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. As características desse texto são muito sérias. Mudança de roupa é sempre sinônimo de mudança de vida. A Bíblia diz lá no Apocalipse que os justos estão com vestiduras brancas na presença do Senhor. São os atos de justiça. Mudança de roupa significa mudança de vida. Anel no dedo significa filiação. Ele passa a receber novamente o trato de filho. Sandálias nos pés, um novo caminhar, uma nova história. O bezerro cevado, o novilho cevado, nada mais é do que a alegria do pai por um filho que se arrepende. E mais, ele convida a todos para que se alegrem com ele. Qual foi a resposta do pai para o filho mais velho? Meu filho, tu sempre estás comigo. Tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. O pai está dizendo para esse filho mais velho, que nunca se desviou, que esteve sempre ao lado do pai: filho, você nunca jamais se sentiu filho. Você nunca jamais se percebeu como um filho. Você nunca experimentou o que eu já lhe dei, porque tudo que é meu é teu. Eu não preciso ou não precisaria lhe dar um cabrito, nem um novilho cevado. Era só você pegar, era teu. Segundo, filho, é preciso que nos alegremos com aqueles que estavam mortos e reviveram. Eu tenho percebido que as pessoas, quando elas ficam muito religiosas, elas se tornam extremamente inflexíveis e viram legalistas. Tudo tem que ser dentro de uma cartilha que elas definiram. Tudo tem que ser do jeito que elas acreditam que tem que ser. Se alguma coisa não é daquele jeito, aquela pessoa entra em pânico, fica com raiva, arrogância, ressentimentos, etc. Mesma coisa do filho mais velho. Mas essas pessoas nunca, jamais experimentam o que significa o privilégio de ter Deus como Pai. Porque não curtem a vida. A vida é um peso. E a vida cristã é um peso maior ainda. Eu quero propor para vocês uma coisa que não está no texto, mas é a minha interpretação a respeito do filho mais velho, sobre a metanoia e a epistrofe. Lembram do que é, né? Primeira coisa, o filho mais velho tinha que ter caído em si. Primeiro, quem eu sou? Não foi isso que o pai dele falou? Filho. É filho. Tudo que é meu é teu. O que eu tenho? O filho mais velho tem que aprender o que significa graça. Na Bíblia Sagrada, a graça de Deus é a razão de Cristo ter vindo ao mundo, e dizer: Cristo morrido na cruz e ressuscitado e nos dar vida. É pela graça que nós somos salvos, diz a Bíblia, por meio da fé. Graça é o princípio mais fundamental. É com a graça que eu me sinto livre em Cristo Jesus para vencer, para viver, para ser bênção nessa terra. Louvado seja o nome do Senhor. É a graça que faz isso. Muita gente não experimenta a graça. Eu sempre brinquei com as pessoas na igreja, eu dizia assim: tem gente que, eu como pastor, às vezes vou cumprimentar a pessoa e dizer: ô meu irmão, como é que vai? Graça e paz. A pessoa olha para mim. Aí você pergunta: tem algum problema? Não. Mas está assim meio quietinho? Não, eu estou. Santificação. É um peso, sabe?
É um peso. O cara está carregando 500 quilos nas costas. E ele acha que ele está se santificando. São esses os mais perigosos. E quando a tentação bate, uau! Eles vão lamber o pecado na hora. Por quê? Porque eles não sabem o que é viver pela graça. Viver na graça e pela graça é algo tão importante, queridos, que faz com que eu não peque, não porque eu tenha medo do pecado e nem porque o pecado ele é ruim ou que vai ter consequência, mas porque o meu relacionamento com Deus é tão intenso que eu não quero perdê-lo jamais. É pela graça. O irmão mais velho não sabe o que é graça. Segundo, lembra que eu falei sobre a realidade? O filho mais novo, o que ele fez? Ele olhou a realidade. Olha o que está acontecendo comigo. Eu aqui passando fome, os empregados do meu pai têm comida, e eu aqui, nessa situação. Olha a realidade. Agora eu quero passar uma coisa para vocês muito séria. Pouca gente pensa quando lê esse texto. Onde está o meu irmão? Deveria perguntar o irmão mais velho. Será que ele está precisando de alguma coisa? Meu pai está tão triste. Eu vou buscar o irmão mais velho, o mais novo. Olha aqui. Isso me faz pensar uma coisa. Que quando a igreja para você é apenas um lugar que você vem domingo e fica sentadinho, bonitinho, e fica quietinho achando que você está fazendo alguma coisa espiritual, mas você não se interessa pelo perdido, pelo teu irmão mais novo que está abandonado por aí, você ainda não entendeu o que é ser filho. Quem deveria buscar aquele menino que estava perdido? Não era o pai, era o irmão mais velho. O irmão mais velho deveria deixar tudo. Você lembra a primeira parábola? É a parábola das 100 ovelhas. Ele deixa as 99 e vai buscar um. Por que será que Jesus falou da parábola das 100 ovelhas? Para dizer para o irmão mais velho: vocês deveriam buscar quem está perdido. E vocês não se preocupam. Igreja não é um lugar. Igreja é um povo. E tem que ser um povo que volte ao Novo Testamento, lá no livro de Atos, a ser chamado Igreja do Caminho. Sabe por que é Igreja do Caminho? Não é só porque Cristo é o caminho, é porque é uma igreja móvel. É uma igreja que é igreja em todo lugar onde está. E terceiro, o epistrófe. Eu tenho que tomar essa atitude, tenho que voltar. Eu vou me levantar, vou agir, vou abençoar o coração do meu pai, trazendo o meu irmão de volta. E eu vou me alegrar com a vida e a conversão do meu irmão. Tanto o filho mais velho, tanto o filho mais novo, quanto o filho mais velho precisavam de conversão, gente. Conversão não é apenas sair das drogas e se entregar a Cristo. Conversão é sair das minhas autojustificações para me entregar a Cristo.